Estimados amigos, camaradas, uma saudação muito fraternal a todos os participantes na construção da Festa do Avante. Dizem os camaradas do secretariado da festa que estão contabilizados desde a semana passada 6.300 participações nas jornadas de trabalho. E sem contarmos com esta magnífica participação de hoje, podemos também dizer, e tem significado, que essas participações foram superiores ao ano de 2010 e de 2009, numa demonstração que aqui estamos com confiança, com determinação, com unidade, a construir a mais bela festa que existe no nosso país. Uma festa que poderíamos construir de outra maneira. De outra forma, era possível, de facto, erguer esta cidade de 3 dias. Mas nós fazemos-lo à nossa maneira, com esta participação militante, generosa, em que cada um, participando na edificação da nossa festa, assente como sua, assente como nossa, numa demonstração da sociedade que um dia pretendemos construir como reflexo, como perspectiva da sociedade mais justa que queremos para o nosso país. E se valorizamos esta participação, este empenhamento militante, é porque estamos vivendo um momento em que as classes dominantes fazem apelos sistemáticos, desenvolvem a ideologia das inevitabilidades, da resignação, do conformismo, do não vale a pena. Também aqui na Festa do Avante, na sua construção, demonstramos a forma de combater essa ideologia com empenhamento, com determinação, com convicção e com participação. Mais valorizamos esta construção num tempo em que os trabalhadores e o povo português são confrontados com uma brutal ofensiva que resulta do pacto estabelecido e decidido pela Troika estrangeira com o colaboracionismo da Troika nacional. Confrontados com um pacto de agressão e submissão que atinge duramente direitos sociais, as condições de vida do nosso povo, a nossa economia e a nossa própria soberania. E dizem eles, camaradas, diz o governo PSD e CDS, que ainda agora começaram. Ainda agora começaram e nestes 100 dias, desde a aprovação desse pacto pelas forças das troicas, podemos já fazer um balanço. Foi o anúncio do corte do 13º mês. Foram o aumento dos impostos. Foi o aumento dos transportes. Foi o congelamento dos salários. Foi a exigência de sacrifícios, de medidas de austeridade só para os trabalhadores e para o povo. E têm razão quando dizem que só agora é que começaram. Porque já nesta próxima semana têm na Assembleia da República a apresentação e a votação das alterações à legislação laboral, que constitui um retrocesso a serem aprovadas e aplicadas, um brutal retrocesso nos direitos de quem trabalha.
querem, camaradas, embaratecer e facilitar os despedimentos, querem alterar os horários de trabalho, querem liquidar ou reduzir a contratação coletiva, querem generalizar a precariedade, em primeiro lugar para as novas gerações de trabalhadores, para depois aplicar a todos. E têm razão, camaradas, porque de facto também aqui se demonstra a esses ideólogos que proclamam o fim da luta de classes, que aqui está um velho objetivo da direita que nunca se conformou com as parcelas do domínio perdido resultante da luta e da conquista dos trabalhadores, desde há mais de 30 anos que eles andam a tentar numa demonstração que a luta de classes é a grande questão da nossa época contemporânea. E é tão brutal o ataque, as medidas são tão gravosas, que de repente começaram a surgir vozes que isto assim, os trabalhadores e o povo iam perceber que os sacrifícios são os mesmos do costume, deixando intocável o grande capital económico e financeiro. Perceberam que é chocante, que não é possível argumentar que só esta maioria, composta pelos trabalhadores, pelos reformados e pensionistas, pelos pequenos e médios agricultores, comerciantes e industriais, pelos elementos das forças de segurança, pelos militares, por todos aqueles que estão a ser vítimas desta política, eles perceberam que era preciso, de repente, tentar enganar o povo, criando a ideia alto e para o baile é preciso também taxar os mais ricos. Pois, camaradas, ainda há meses atrás, na Assembleia da República, o Partido Comunista Português apresentou propostas para taxar realmente as grandes fortunas, o luxo, designadamente taxando os aviões pessoais, particulares, os iates, o património luxuoso. Ainda há poucos meses, o Partido Comunista Português apresentou na Assembleia da República propostas para a taxação das mais-valias, das transações bolsistas, de taxação dos grandes lucros, designadamente das empresas com mais de 50 milhões de euros de lucro. Fizemos isso tudo e qual foi o resultado? Esses agora que começam a dizer que é preciso que os ricos também deem a sua contribuição, votaram contra todas as propostas do nosso partido. E agora, e se percebemos a posição do PSD e do CDS como defensores dos grandes interesses, já não entendemos como é que este PS e o seu novo secretário-geral venham agora dizer é preciso considerar a taxação dos ricos, designadamente em sede do IRS. Tarde piaram. Estão comprometidos porque votaram contra. À altura em que havia essa proposta, o PS votou contra. Trata-se de facto de uma reconsideração? Trata-se de facto de um peso de má consciência? Não, camaradas. Mas para lhe dar uma segunda oportunidade, o Partido Comunista Português vai voltar a apresentar na Assembleia da República estas propostas para ver qual é a posição do PS, do PSD e do CDS. E mesmo este alarido todo de que é preciso começar a taxar os ricos resulta de uma preocupação. Eles temem que os trabalhadores e o nosso povo percebam perfeitamente que isto resulta desse programa da Troika que não vai resolver nenhum dos grandes problemas nacionais.
Antes, pelo contrário, vai afundar o país. Passados estes 100 dias, qual é a situação em que nos encontramos? Mais injustiças, mais desemprego, mais pobreza, mais dívida e mais déficit, porque não resolveram de facto os problemas, porque não foram às questões de fundo. E é por isso que nós, camaradas, devemos persistir junto daqueles que nos vêm dizer: têm razão, mas o que é que havemos de fazer? Enfim, isto está mal, é preciso fazer sacrifícios, é preciso ficar hoje pior para amanhã ficar melhor. Nós devemos dizer que com este pacto de submissão e agressão, daqui a 1 ano, daqui a 2, não estaremos melhor, estaremos pior, porque a economia vai afundar-se e as injustiças sociais vão acentuar-se. A luta contra este pacto de agressão e submissão é um grande desígnio nacional, porque é do futuro que estamos a tratar, é do nosso país, é dos direitos de quem trabalha, é dos direitos de quem menos tem e menos pode. É disto que estamos a tratar. Sabemos, camaradas, que se eles conseguirem concretizar todas as medidas que ali estão contidas, e para setembro, só para termos uma ideia, vão ser 2 medidas por dia durante todo o mês de setembro, aqui se verifica a necessidade de resposta e de luta. Eles dizem, camaradas, que não vale a pena lutar. Aliás, Passos Coelho vem com ar cândido dizer cinicamente que é preciso diálogo, é preciso concertação e não conflitualidade social, não instabilidade social. É preciso ter lata, camaradas. Eles que fazem uma autêntica declaração de guerra aos trabalhadores e ao povo, vêm dizer para baixar os braços, para se resignarem, para se conformarem. Nós dizemos: não contem com o PCP para cair nesse pântano do conformismo e da resignação. Sim, camaradas, a luta continua. Esse é um elemento-chave da nossa situação política nacional. Nós podemos, e dizemos muitas vezes no nosso partido, que quando se luta nem sempre se ganha, mas quando não se luta perde-se sempre. E hoje essa questão está colocada na ordem do dia. E quando nós dizemos que é preciso lutar, não devemos pensar já nas formas de luta superiores. Devemos valorizar a pequena luta, a luta mais modesta, deste ou daquele setor, desta ou daquela empresa, dos reformados, das populações, em torno do direito à saúde, dos transportes, dos serviços públicos. Devemos apelar à intervenção e à luta dos pequenos e médios empresários, dos agricultores, porque é assim, camaradas, é do pequeno que nasce o grande. E é convergindo nessa luta que nós criamos as condições para a ruptura e para a mudança da vida nacional com uma política patriótica e de esquerda. É porque é a luta que é o chão mais sólido e seguro para construir o futuro. Eles falam em diálogo, mas quando falam em diálogo é apenas para servir de verbo de encher. Porque, de facto, eu dou um exemplo concreto. Está em discussão pública a legislação laboral. Mais de 2.000 organizações de trabalhadores e plenários de trabalhadores enviaram pareceres à Assembleia da República, questionando, levantando propostas, considerando o caráter inaceitável dessa legislação. E o que é que faz a direita? O que é que faz o PS? Arquivam essa matéria. Ou seja, o tal diálogo é só conversa fiada. Mas eles, dos parceiros, podem nem ter medo, mas temem de facto a luta dos trabalhadores, a luta das populações, a luta do nosso povo.
Valorizamos muito o movimento de massas, a luta organizada. É preciso, camaradas, estimular, mobilizar as organizações para que assumam o seu papel neste momento crucial da nossa vida nacional. Mas é preciso mais do que nunca um partido dos trabalhadores, um partido que defenda os interesses do nosso povo. É que olhando para a direita que está no poder e olhando para este PS que está cada vez mais, dizia alguém, desaparecido em combate, nós dizemos desaparecido sem combate, porque é isso que estão fazendo. Pensando mesmo, por exemplo, no Bloco de Esquerda, que centra toda a sua atividade apenas no Parlamento, isto significa que aumenta as responsabilidades do Partido Comunista Português, que desenvolvendo a sua ação institucional, desenvolvendo a sua ação, intervenção e iniciativa, continua a considerar que é no desenvolvimento da luta de massas, mobilizando, estimulando, dando confiança aos trabalhadores e ao povo, que nós encontramos a resposta necessária. Difícil, pois é, camaradas, é difícil, porque a situação é grave, a ofensiva é grande, os meios são desiguais, mas como estamos aqui a demonstrar hoje e neste processo de construção da festa do Avante, quando os homens e as mulheres e os jovens querem, se transformam em movimento, em trabalho, são capazes de remover aquilo que parece inamovível. Vá, camaradas, vamos construir o resto que falta desta festa. Vamos realizá-la naqueles dias de 2, 3 e 4 de setembro. Vamos realizá-la com a ideia de que no dia seguinte nós a vamos ter que desmontar neste fazer e refazer permanente deste partido com esta festa do Avante, mas para encontrar forças para o dia seguinte, para o combate que é necessário travar. Nós dissemos na campanha eleitoral das eleições legislativas que fosse qual fosse o resultado, lá estaria o PCP no dia seguinte, nos dias seguintes, nos meses seguintes, na primeira fila do combate e da luta pela defesa dos interesses dos trabalhadores e do nosso povo. Estamos a cumprir essa promessa, mas façamos o que temos de fazer, porque este partido insubstituível, força necessária à democracia, há de corresponder aos seus 90 anos de história de um partido de luta, de um partido de transformação. Viva a festa do Avante! Viva o Partido Comunista Português!